Sobre Davi, tem muitas coisas que a gente pode dizer sobre Davi. Que Davi é filho, tataraneto de Raabe, a meretriz de Canaã. Que Davi era ruivo, Jesus era ruivo também. Eu provo para você que Jesus é ruivo. Você coloca aí a cor de Cristo, Joilson de Assis. E também coloca a aparência de Cristo, Joilson de Assis. Cristo transmutava na aparência e ele era ruivo. Porque Davi era ruivo. Por que Davi era ruivo? Davi era ruivo porque era tataraneto da Raabe, a meretriz de Canaã. E naquela época os ruivos não eram bem vistos. Existia a xenofobia. O domínio era dos pardos. Aquelas pessoas que ficam falando muita coisa não sabem que os pardos já dominaram sobre nós. Egito era pardo, a Babilônia era parda, e a África já dominou sobre a terra e foi muito cruel, tá? Artaxerxes era pardo. Então existia a Xexé. A Xexé, nonó, fofó, fofó, bibia, que era o desprezo dos brancos. Somente aqueles faca na caveira, aqueles caras que andavam com chifre na cabeça, e os alemães botavam moral. Ingleses também, mas essa turma era escravizado pela turma parda. Então Abraão era loiro. Abraão não, Davi era louro. E Davi não era normal. Oxê! Davi não era normal? Não! Que isso? É autoridade. Eu adoro autoridade. Por que Davi não era normal? Davi foi consagrado, né? Pelo profeta Samuel. E o pai de Davi escondeu Davi. Por que o pai de Davi escondeu Davi? Porque Davi era brambram. Tu sabe o que é brambram? Brambram, cocó, brambam, cocó. Brambram, cocó. Brambram, cocó. Davi era branco. Por isso que o pai escondeu Davi. Oxê! Naquela época só era valorizado quem era pardo. Davi era ruivo, era avermelhado, né? E os filhos dele também. Cristo também era ruivo. Mas por que Davi não era normal? Quem é que vai me dizer aqui? Porque Davi não era normal. Porque Davi não era normal. Ruivo era Davi, né, pastor? Sim, era. Porque Davi não era normal. Porque Davi não era normal. Quem é que vai acertar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu provo pra você que Davi não era normal. Ele era acima da média. Da média? Era. Quem é que vai me responder aí? Ele lutou com o leão. Talita Peçanha. Eu quero saber aqui qual é o homem que mata um leão na porrada. Eu quero desafiar aqui qualquer um a matar um leão na porrada. E pior do que um leão é um urso. O urso tem 2 vezes mais força que o leão. Chega a 3,5 metros de envergadura. Davi era um super. Era um super Dotado. Davi não era normal. Entendeu? A gente prega que Davi era um ruivozinho, um galeguinho, coitado, um lombrigoide, cheio de lombriga, magricelo. Não. Entendeu? Na verdade, isso é a fantasia que a mídia tem que criar em cima de Davi. Nenhum homem que mate um leão na porrada é normal. Você mata um leão na porrada? Ele matou um leão e um urso. Está escrito na Bíblia. Será que ele não matou quando o leão era novinho, não? Assim, de 1 dia de vida? Não, o leão veio comer as ovelhas, ele meteu a porrada no leão e matou. Eu quero saber. É porque é o seguinte, existe a linha, né, que Deus é grande, e Jesus é Ave Maria. Aí tem que botar um cara bem lombrigadozinho, bem fraquinho, ruivozinho, tal. Mas não era assim. Davi era ruivo sim, mas ele era um super dotado. Entendeu? Aquela pedra que ele jogou no gigante, cravou na cabeça do gigante, tinha que ter muita força para fazer isso aí. Se Deus fosse matar o gigante, Deus dava um ataque cardíaco no gigante e pronto, velho. Você nunca parou para pensar nisso, não? Deus precisa de Davi para quê?
Davi, antes de matar o gigante, Davi já estava ungido por Samuel, escondido de Saul. Samuel não gostava de Saul. Saul era meio doido e contra Samuel, começou a briga política. Entendeu como é a coisa? O cara era um superdotado. Ele era jovem, mas ele era um superdotado. Ele era alterado, geneticamente alterado. Era um tipo de mesma unção de Sansão, creme de cebola, sim. Bruno, superdotado, DNA alterado, dons espirituais, sim. Ele já tinha sido ungido por Samuel. E o pai dele, Jessé, escondeu ele porque ele era ruivo. Botou Davi para fazer os trabalhos com as mulheres. Davi, ele tinha super força, gente. Ele tinha super força. Davi era um baixinho, arretado, muito bravo. Então, eu concordo que Davi era baixinho. Jesus tinha 1,60 m de altura. Veja aí. O físico de Jesus e o rosto de Jesus de Assis. Deixa eu ver mais. A Lívia está demais. Estou me sentindo em uma faculdade teológica. Obrigado, pastor Joilson de Assis. Muitíssimo. Dora Mota. Que maravilha, Dora. Graças a Deus, né? Ele era usado por Deus. A Bíblia fala que Davi era lindo. Davi era um ruivo lindo, né? Aí não estou dizendo que é feio ou bonito, eu estou dizendo que ele era ruivo, mas que era bonito. Pastor, no batismo católico, aí outro assunto. O que atuou na minha ex, tal, né? Filho bastardo, pastor? Não, ele não era filho bastardo, não, ele era filho de Jessé. Só que Jessé vinha da linhagem de Raabe, a prostituta. E os cananeus eram ruivos. Os cananeus eram gregos, gregões. Era a mesma raça daquele cara que dava o pulo do gato. Como era o nome dele? Aquiles. Sim. Canaã era da mesma família de Aquila. Sabia não, menino? Os habitantes de Jejeriricocó, eram gregos, eram gregões. Eram gregos, gente. Coloca aí, Antiga Jericó, Joilson de Assis. É história estourada. Davi encantava as mulheres? Era. Davi gostava de uma viuvinha? Era. Então, assim, como era? Boa tarde, pastor. Tem alguma pergunta? Faça. Estou aqui para fazer. Cadê a menina da ponte? Eu vou repetir novamente a ponte para encerrar. Davi matou o gigante e cortou a cabeça dele? Sim. Porque Davi, além de estar sendo foi ungido por Samuel escondido. Davi foi ungido escondido. Até hoje tem os escolhidos, pastor. Graças a Deus, é verdade. Pastor, tem que manter carta do pacto, porque pode ser por foto no zap? Não. Pacto tem que ter carta. Não sei se é o que é ponte de ferro pintado. Pronto, ela voltou aqui. Peraí que nós vai ver aqui seu sonho, tá? Então preste atenção, tá? Amanhã vocês podem fazer mais perguntas. A Davi era de gentil aspecto. Esse nome, gentil aspecto, não é que ele tinha cara de bundão, não, assim, gentil. Gentil aspecto era que ele não era juju. Ele não era de cara de judeu. Ele não tinha cara de judeu. Entendeu? Ele era de gentil. Povo gentil. Aspecto. Ele era ruivo. Gostei, Íria Tenório. Obrigado, Íria. Davi era de gentil aspecto, era. Me casei com uma. E foi uma ruivazinha, foi? Os baixinhos são bravos, principalmente os anões. Os anjos podem ter. Davi não matou somente um gigante, não, tá? Josué matou também gigantes. Ali tinha muitos gigantes. Ali onde Josué ficou e Caleb era a terra dos gigantes. Tem até as cavernas dos gigantes. Os gigantes não eram tão maus, não. Isso é a questão política deles, né? Os gigantes estavam na terra deles, né? Davi, ele introduziu a música no templo judaico. O pacto pode ter alterado, Davi pode. A unção e o pacto alteram o DNA. Toda pessoa que tem pacto, seja com quem for, é alterado. Tem pessoas que têm pacto com... A pessoa tem pacto com um santo,
Aí nasce tudo alterado. A emoção alterada. Quem tem pacto é alterado, para o bem ou para o mal. Entendeu, menino? O DNA é alterado por pactos, eu lhe garanto. Davi, ele era um super-homem. Não era um super-homem de voar, mas era uma faca na caveira. Tá? E ele foi ungido por Samuel. Amando de Deus. Não, eu não estou falando que ruivos são bravos. Não estou falando isso. Estou falando que Davi era ruivo. Entendeu? Não é porque tem uma pessoa que é brava. Tem um nordestino bravo. E todo nordestino é bravo? Não. Né? E a mulher que Davi, Betseba, fez Salomão, era ruiva também. E era cananita também. O DNA pode ser alterado para o bem e para o mal. É um povo muito lindo, né? Os ruivozinhos. Todo mundo é lindo. De todas as etnias são lindas. Tem pessoas lindas de todas as etnias. Agora a etnia de Davi era ruiva. Só que ele era um superdotado. Um homem para matar um leão não é qualquer homem. Para matar, não é. Davi, ele teve uma história de guerra muito grande. A vida de Davi todinha foi na guerra. Quando parou, fez besteira. E foi. Então, essa parte de Davi ser um superdotado está na Bíblia. E ele mesmo diz, eu matei um leão e matei um urso. Quando o rei soube disso, o rei viu que ele não era apenas um menino. Ele era um menino superdotado. E era superdotado em força. Olha que maravilha. Parecido com Aquila. O Aquiles, ele saltava 5 metros de altura. Qual é o homem que salta? Ele saltava e vinha de cima para baixo com a espada no pescoço do cara. Ele era extremamente rápido. Ele tinha a unção do coelho. Do coelho? Sim. Ele era um coelho. Aquiles era um coelho. E Davi? Davi era um ser que ele se agarrava com o leão, se agarrava com o urso e se matava. Né? Por quê? Entendeu? Ok? É interessante isso aí, né? Muito interessante. Então, Davi era um super-homem, superdotado. Como hoje as crianças nascem superdotadas, né?